Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, em nome do Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja abençoada, abençoado, que o dia de hoje venha resplandecer a glória de Deus no seu caminho, na sua vida, no seu caminho, para que você venha tomar posse das promessas de Deus pela fé, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Fé é muito além de você frequentar uma religião, uma igreja. Fé diz respeito a sacrifício. Fé diz respeito a envolvimento da própria vida. Fé diz respeito à obediência. Porque para você obedecer, você tem que crer. Mas crer não com a emoção, com o coração, crer com o intelecto. É algo que você faz transgredindo a sua vontade. Não, eu vou fazer porque eu tenho que fazer. Não é porque eu gosto de fazer. Eu tenho prazer de fazer. Não, eu tenho que fazer. Dá um exemplo muito bom do que significa a fé. Por exemplo, digamos que você está deitado pelas 5:30 da manhã, tem que se levantar, tomar o seu banho, se arrumar e pegar o autobus e ir para o seu trabalho. Então está uma chuvinha, de repente que está chovendo, não está chovendo, a água batendo lá no zinco, fazendo aquele barulhinho gostoso, sim ou não? Aquele frio, a janela suada, né? Não é assim? Aí você olha assim, aquela neblina, que vontade de ficar na cama. Então você tem que decidir, o que eu faço? Eu obedeço ao que eu sinto. O que eu sinto? Eu sinto vontade de ficar na cama, de dormir mais um pouco. Eu sinto vontade de não ir trabalhar hoje. Isso é o que eu sinto. Mas o intelecto diz assim, espera aí, se você não for trabalhar, você não vai ganhar. Você vai perder um dia de trabalho. E pode até perder o emprego. Então fica aquele conflito entre a sua mente e o seu coração. A sua mente sabe o que tem que ser feito, e o seu coração sente vontade disso, daquilo e daquilo outro, de não ir trabalhar, sobretudo. Então fica aquele conflito. E você que tem que decidir. Então, se você decide pelo que sente, então você vai ficar em casa, vai dormir mais, vai matar o dia de trabalho. Mas, se você raciocina, se você pensa, se você usa a inteligência, você há de convir o seguinte, não, eu não posso dar atenção ao meu coração, eu tenho que me levantar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da minha vida. Não é assim? A fé é isso. A fé, você é obrigado a fazer coisas que transcende a sua vontade, o seu eu. Essa é a fé. Então, no sacrifício de Jesus, que é simbolizado na Santa Ceia,
Jesus mostrou isso, olha, é chegada a hora de eu entregar o meu corpo para ser sacrificado, martirizado em favor de vocês. Não é em meu favor, não. Não é em favor dos anjos, não. É em favor de vocês. Então, quando ele pegou o pedacinho de pão e deu para cada um estava com um pedacinho de Jesus nas mãos, representado pela sua, o quê? Fé, mas uma fé representando ou representada o quê? O que a fé representava ali? A sua oferta. A sua oferta. A oferta de Jesus, que é o seu corpo. Ele estava entregando o seu corpo em sacrifício, em favor das pessoas. Ele estava dando. Você tem tudo, não lhe falta nada, mas dentro de você há um vazio, há um buraco, e você tenta satisfazer esse buraco, você tenta preencher esse buraco, agradando a sua carne, e você vai para baladas, para festas, e bebe, viagens, e compra, você compra compulsivamente, porque você quer agradar o seu íntimo, você quer preencher o seu vazio. Quer dizer, todo o dinheiro que você tem não resolve o seu problema de depressão, de vazio, de tristeza, de agonia. A sua depressão é o grito desesperado da sua alma. É isso que é a depressão. É o grito desesperado da alma, que diz: por favor, eu estou morrendo de inanição, estou morrendo de fome, eu estou morrendo de sede, eu estou desesperado, eu não sei mais o que fazer para você me ajudar. E você só tem alimentado o seu corpo, você dá o melhor para o seu corpo, pela manhã você toma banho, você cuida do seu corpo, você se pinta, você se perfuma, você se arruma, você coloca a melhor roupa, e você depois alimenta o seu corpo com o primeiro almoço, ou pequeno almoço, depois você vai trabalhar, e depois na hora do almoço você come mais um pouquinho, no café da tarde você come, quando chega à noite você vai para o ginásio e fazer exercício, cuidando do seu corpo, da sua beleza, cuidando da sua fisionomia, cuidando do seu eu. Só o seu corpo é cuidado, só o seu corpo. Você só tem cuidado do seu corpo. A sua alma não recebe nada. Sua alma está vazia. E você se esquece, ou tem se esquecido, que o seu corpo está de pé por causa da sua alma. Mas se a sua alma está doente, gritando de dor, gritando de agonia, é porque você tem sido egoísta. Você só tem dado atenção para o seu corpo que aparece, mas o seu corpo espiritual está morrendo. Morrendo. E por isso você não sente alegria, é tristeza após tristeza. É agonia, vazio. E não tem nada que possa satisfazer o seu interior, nada. Jesus, minha amiga, meu amigo, quando entregou o seu corpo, quando deu o seu corpo e o seu sangue, Ele deu
não foi para o seu corpo, para salvar o seu corpo, porque o seu corpo ele sabe. E cedo ou tarde vai para o túmulo, vai apodrecer. Mas a sua alma vai viver eternamente. Ou com Deus, ou com o diabo. Depende da sua decisão. Depende da sua fé. Mas depende de uma fé em que você sacrifica o seu eu. Você sacrifica a sua alma, você sacrifica o seu corpo, você sacrifica a sua vida em favor de Jesus. O mesmo que deu tudo por si, quer tudo de você. E o seu problema de depressão só tem um jeito. Quando a sua alma é alimentada com a palavra que sai da boca de Deus. A sua vida depende da sua entrega, do sacrifício da sua vida no altar. Quando você coloca a sua vida aqui no altar, quando você sobe essas escadas e se entrega para o altar, você está dizendo: Jesus, assim como o Senhor deu o pão aos teus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós, eu também entrego o meu corpo para ti. Eu vou participar da Santa Ceia, do teu corpo, mas primeiro eu quero entregar o meu corpo, a minha alma para ti. Amém, Deus. Mas se entregar de forma incondicional. Se você se entregar, eu repito, se você se entregar de todo o seu coração, com todas as suas forças, de toda a sua alma, fazendo do Senhor Jesus o primeiro na sua vida, primeiro do que seu namorado, do sua namorada, do seu amante, primeiro do que marido, primeiro do que filhos, do que pais, do que dinheiro, do que posição social, primeiro do que tudo, ele tem que estar em primeiríssimo lugar na sua vida. Se ele não for o primeiro na sua vida, não se entregue, porque você vai perder seu tempo, não vai acontecer nada. Mas se você vier e colocar o seu tudo no altar, toda a sua vida, então você pode ter certeza que naquele momento em que você subir, você vai receber o Espírito de Deus. Porque assim como Deus não nos tem dado o Espírito por medida, Ele também não aceita que nós entreguemos para Ele a nossa vida por medida. Tem que ser tudo por tudo. Amém? É um casamento. Quando você casa com Ele, você forma o primeiro caminho, canal de ligação entre você e Deus, que é a haste vertical da cruz. Você e Deus, Deus e você. Você casou com Ele. Quando você casa com Ele, o próximo passo é você casar com a pessoa que vai fazer você parceira para seguir Jesus todos os dias da sua vida. Então aí forma-se a cruz. Lembra que Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome o quê? A sua cruz. Essa é a cruz. Seu relacionamento com Deus e com a sua esposa ou com a sua mulher. Isso é feito no altar. Amém. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas
e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Você vai ouvir testemunhos de fé agora, nesse momento. Gente que recebeu o Espírito Santo e não deixou de lutar. Não teve a vida facilitada, não. Mas começou a compreender como tinha que vencer o mal. E tem vencido por causa do Espírito, da fé do Espírito Santo. Ouça esses testemunhos. Meu nome é Kelly Maturano, tenho 31 anos e antes de eu chegar aqui, eu era uma pessoa muito triste, muito vazia. Eu não tinha expectativa nenhuma de futuro, eu era muito acomodada e eu não via sentido na vida, né? Eu tinha um vazio enorme dentro de mim que eu procurava preencher de várias maneiras, né? Saindo com os amigos, bebendo, indo para baladas. Mas nada disso preenchia. A hora que eu colocava a minha cabeça no travesseiro, aquela tristeza, aquela angústia, voltava tudo dentro de mim. E era assim que eu vivia, era uma tristeza total. Eu só me relacionava com pessoas erradas e eu sofria muito, né? Sofria muito, tinha muitas decepções, eu não me valorizava, né? E por não me valorizar, eu sofria demais, né? Eu era muito humilhada. Então, por esse motivo, eu me decepcionava muito na minha vida amorosa, né? Eu não conseguia ser feliz e muitas vezes eu achava que não fazia sentido viver, eu não tinha essa felicidade, eu buscava encontrar e não era feliz. E eu cheguei aqui na igreja através de um convite, né, de uma tia minha que via, né, meu sofrimento. E eu comecei a participar, comecei a ouvir, né, o que o pastor falava. Ele começou a falar sobre a importância, né, de receber o Espírito Santo. Eu não entendia muito bem, mas eu fui querendo saber mais e buscando mais, né. Começou a nascer o desejo dentro de mim de receber o Espírito Santo, porque eu sabia que se eu recebesse o Espírito Santo, a minha vida ia mudar, eu ia ser feliz. Né, e eu fui buscando, eu comecei a ler mais a palavra, né? Deus começou a me dar entendimento, sabedoria. Eu entendi que eu precisava ver uma entrega da minha parte, né? E eu comecei a me entregar, além de buscar na igreja, eu buscava em casa, eu lia mais a palavra, né, de Deus, eu jejuava e até que um dia, eu buscando em casa, eu recebi o Espírito Santo. E a partir desse momento, tudo na minha vida mudou, né? Eu senti uma paz, uma alegria imensa. Aquele vazio que tinha foi preenchido, né? Hoje eu sou uma pessoa completamente feliz, eu tenho paz, eu tenho alegria. Eu sou casada, tenho uma família estruturada. Os sonhos mudaram, a visão mudou. Hoje eu já tenho uma perspectiva de futuro, até na minha vida profissional, Deus abriu a minha visão para coisas maiores e melhores. E hoje eu posso dizer que eu sou completamente feliz, os problemas vêm, as dificuldades vêm, os dias ruins vêm, mas hoje o Espírito Santo me fortalece e eu consigo seguir em frente e Deus me dá sabedoria para lidar com todas as situações difíceis. E o Espírito Santo hoje para mim é tudo. Sem o Espírito Santo eu não sei viver, né? É Ele que me fortalece, é Ele que me dá forças, né, para viver. É tudo para mim. Meu nome é Maria Aparecida, tenho 49 anos. Até chegar aqui só foi destruição na minha vida. Eu era uma pessoa muito triste, angustiada e não tinha expectativa de vida. Tentei suicídio várias vezes e achava que minha vida não tinha mais sentido.
E foi só sofrimento, sofrimento. Casei, continuei com a vida derrotada. Teve uma época que eu me separei do meu marido, fiquei um tempo com 2 crianças pequenas, morando de favor dos outros, sendo muito humilhada. E sempre foi assim. Então, chegava a vez que eu falava, não tem mais jeito. Era remédio, jogava na frente dos carros para me matar. O fundo de poço mesmo foi quando eu me separei, que eu saí da minha casa que eu morava, com 2 filhas pequenas, sem ter onde ir. Aí fui para casa de parente. Ali fui muito humilhada, fui muito, sabe, desprezada. Então, ali para mim não tinha mais sentido a vida. Não tinha. E tinha vezes que eu pensava até de me matar minhas filhas, que eu achava que era o caminho. Minha vizinha viu tanto sofrimento, que ela viu as coisas tudo se destruindo, que ela falou para mim. Ela falou, tem um caminho, né? Ela falou, vai à igreja. Eu ainda duvidei, eu falei assim, mas se tá desse jeito, acho que a igreja não vai resolver nada. Quer dizer, até nesse momento era uma fé cega, né? Porque sem força a gente não tinha força. Mas aí eu consegui chegar. E quando eu comecei a ir a buscar, ali eu vi que era o caminho, porque eu comecei a perceber, aí eu já comecei a ler a palavra, ter um pouco de entendimento, que não era muito. E cada vez que eu ia buscando, eu sentia uma nova criatura, porque uma pessoa que tentou suicídio, que os familiares desprezando, então eu achava que eles tinham que resolver o meu problema. Então eu comecei, era a briga era o que mais acontecia, em todo sentido. Era família, era vizinho, então era uma coisa muito terrível, né? Mas aí eu buscando, fui tendo entendimento, fui orando, jejuando, lendo a Bíblia, buscando de madrugada. E o ensinamento que a gente tem nas quartas e no domingo, ali fui aprendendo e eu fui me lançando, porque eu estava precisando e quanto mais eu buscava, ali foi aumentando a vontade, o desejo mesmo de ter encontro com Deus. Porque aí eu tinha que mudar, não era nem as pessoas que estavam à minha volta, eu que tinha que ter a mudança. Quando eu comecei a buscar, que eu recebi o Espírito Santo, foi numa quarta-feira, na busca do Espírito Santo. Ali eu comecei a sentir a mudança total, a paz interior dentro de mim, coisa que eu não sentia há muitos anos, né? Então foi coisa assim inexplicável, porque ali eu tinha totalmente a certeza que a minha vida ia mudar. Desse jeito que eu continuo. Então daquele dia a mudança já foi sendo total e completa. Hoje eu tenho paz, coisa que eu não tinha. Hoje eu tenho vontade de viver. Estou com meu casamento abençoado. Tenho a família abençoada, graças a Deus. Então, tudo aquilo que eu achava que não tinha mais jeito, Deus me deu e me deu em dobro. Mesmo sem merecer, né? E hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa realizada, feliz. Deus me dá o entendimento, a sabedoria para lidar com a situação, então não me abalo. Hoje eu sou uma pessoa feliz, alicerçada em Deus. Então, o Espírito Santo para mim hoje é tudo. Hoje é meu alicerce, minha base, o ar que eu respiro. Hoje eu não viveria sem Ele mais. Achei Jesus, ó gozo incomparável. Pois salvo estou, já tenho luz e paz inexplicável. Os meus pecados expiou no sangue do Cordeiro. As minhas trevas dissipou, de Deus eu sou herdeiro. Jesus por longe me buscou, perdido me encontrava, e do pecado me salvou, do qual me atormentava. Pertenço ao meu bom Redentor, ao meu melhor
está comigo. Oh que prazer, Jesus é meu amado. Do Salvador eu quero ser um servo consagrado, pois já me deu a salvação que nos foi prometida. Ao meu cansado coração encheu de nova vida. Graças a Deus. Então, minha amiga, meu amigo, nós queremos falar, ensinar para você que sem o Espírito Santo é impossível a pessoa manter a sua fé no Senhor Jesus. Aliás, Paulo fala sobre isso. Quem não tem o Espírito Santo não pertence ao Senhor Jesus. Nós estaremos falando nesta quarta-feira e nós estaremos tratando justamente disso. Quem não tem o Espírito do Senhor Jesus não pertence a Ele. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta nesse horário e nesta emissora. Deus abençoe a todos em nome do Senhor.